Paisagem reflexa reflete sobre dois tempos distintos da região do Ibirapuera, que é essa grande região da cidade de São Paulo, que não compreende somente o Parque Ibirapuera, é uma região maior. Ibirapuera, eu acho que daí vale já colocar desde o início, é um termo indígena tupi, que significa ou pode ser traduzido como ex-árvore. É uma árvore no passado que não existe mais. Só para deixar claro da onde partiu esse trabalho. Ele tem relação com o termo Ibirapuera e tem relação com o território Ibirapuera, essa área, essa paisagem, essa geografia da cidade, quando ainda era território indígena. Então são esses dois tempos. É um trabalho dividido em dois jardins. Um fala sobre o Ibirapuera da atualidade, que é o parque e o entorno, e outro versa sobre a paisagem originária desse espaço. Esse trabalho surgiu a partir de um convite da curadoria de uma exposição chamada Zona da Mata. Era uma curadoria tríplice formada pela Ana Magalhães, a Marta Bogé e o Cauê Alves. Me chamaram, me convidaram para fazer um trabalho específico com o tema dessa exposição que versava sobre questões relacionadas às paisagens, essa transformação das paisagens. Daí, motivado por isso, eu fui pensar sobre essa região do Ibirapuera, aonde está inserido o museu, onde é que está inserido o MAC, né? Entender o que era essa paisagem e o que ela representa agora. A minha observação é a partir da botânica, né? Da vegetação que está sobre essa paisagem. São dois jardins germinados a partir de sementes coletadas. Essas sementes coletadas daí tem relação com esses dois tempos que a gente vinha conversando antes. Aqui a gente está junto de um deles, que é o jardim presente. É um jardim germinado a partir de espécies que estão nessa paisagem atual. Essas espécies que estão aqui, em sua grande maioria, são espécies exóticas. Espécies exóticas são aquelas espécies que não são espécies nativas, são as espécies alóctones, né? Então, essas fazem parte de um paisagismo do Ibirapuera, um paisagismo urbanístico e que na grandíssima maioria são espécies trazidas de outros lugares para cá. Algumas poucas são espécies nativas e muitas delas ou algumas delas são espécies invasoras. Espécies invasoras são as espécies que predominam, que elas são exóticas, quer dizer, elas são trazidas de outro lugar, ou vêm naturalmente, ou trazidas com intenção humana mesmo, a partir de um projeto humano. Mas elas se sobressaem sobre a vegetação nativa. Essas, além de serem exóticas, elas são invasoras porque elas não permitem que as espécies nativas se desenvolvam. Elas predominam na paisagem. Então nós temos algumas espécies aqui que são espécies invasoras. Então esse jardim é constituído a partir de expedições que eu fiz na região do Ibirapuera, do parque, do entorno. Então ali, nessa paisagem atual, eu fiz coletas de sementes. Num período de 3 a 4 meses, levei essas sementes para o meu estúdio, lá eu manipulei essas sementes, quer dizer, sequei elas, tirei dos frutos para secá-las elas e estarem aptas à semeadura aqui, ao plantio, né? O outro, que é o Jardim Pretérito, ele fala da paisagem originária, dessa paisagem que existia antes da formação da cidade, ou antes da expansão da cidade, que foi fundada na região central de São Paulo e que se expandiu para cá, para essa região, sentido Zona Sul, né? E que foi apagada. A gente não tem mais vestígio dessa vegetação por aqui. Claro que tem algumas que crescem espontaneamente, porque são plantas nativas e que têm alguma força aí. Mas como paisagem, ela não existe mais. Ela foi
realmente apagada, assim como o povo indígena que vivia aqui foi apagado, né? Ela reflete também sobre essa dinâmica de apagamento dessa realidade pré-cidade, né? Então o outro, que é o Jardim Pretérito, ele parte a partir de uma pesquisa botânica de um cientista botânico, o Ricardo Francisquete Garcia. Então, a partir dessa pesquisa dele, do que era essa paisagem originária, ele tem mapeado na cidade aonde tem essas espécies ainda na atualidade. Então, eu fui com apoio de um outro botânico, o Alexandre Indriumas. Fizemos essas expedições para locais que têm ainda características dessa paisagem, quer dizer, são beiras de rios, de lagos, de córregos, que a gente encontrou essas espécies nativas. O Jardim Pretérito, ele está 60 centímetros abaixo do solo. O Jardim Presente está 60 centímetros acima. E eu acho que é importante também dizer que os dois estão inseridos numa geometria muito limpa, muito específica, que é um círculo de 6 metros de diâmetro. E então, essa questão de um estar escavado 60 centímetros abaixo e o outro está 60 centímetros acima, é justamente para ressaltar essas camadas de tempo, né? No sentido de que fôssemos fazer, nos aproximarmos do que a gente entende de uma escavação arqueológica para encontrar essas sementes do passado, né? Para fazê-las surgir dali. Então, daí, claro que é um recurso visual, mas para ressaltar essas diferenças de tempo, que esse trabalho se baseia muito nessa diferença de tempo, né? Esse trabalho, ele se coloca a partir do entendimento do que é essa paisagem. E isso está, sim, relacionado a questões de mudança climática, a questões de desmatamento, a questões relacionadas à ecologia, a questões relacionadas a outras manifestações que são urgentes atualmente, né? Eu me coloco como um produtor de arte que fala dessa urgência planetária. Eu acho importantíssimo, como artista, pensar e trabalhar com a técnica, né? No caso aqui, eu uso uma técnica que é uma técnica científica, botânica, né? A minha aproximação não vem só desse trabalho, a minha aproximação com botânica já tem alguns anos que eu desenvolvo trabalhos relacionados com a botânica. E também sou paisagista. Então, eu tenho já uma proximidade com esse campo da vegetação que já vem de bastante tempo. Só para dizer que a gente tem por volta de 70 espécies no Jardim Presente e por volta de 40 espécies no Jardim Pretérito. Bom, no Jardim Pretérito a gente tem piripiri, lantana, boa-noite, capim de boi, campainha, erva de bicho, corticeiro, vassoura, botão de ouro, melancia de praia, paraparoba, perpétua do mato, pimenta de macaco, urtiga, flor de morcego, cipó de Santo Antônio, azedinha do brejo, capeba, sete marias e assim vai. No Jardim Presente, pau-ferro, uva japonesa, jacarandá mimoso, cedro branco, alho silvestre, castanheira, unha de gato, flamboyant, capim do Texas, machixe, violeteira, jurubeba, pingo de ouro, tipuana. Muitas dessas são plantas usadas em paisagismo. Acho que essa ideia de mato, de matagal, é importante para esse trabalho. As pessoas costumam dizer, isso é mato, né? Isso aí quer dizer, é uma vegetação que não é para estar ali. Ela não tem características, apesar de ter espécies que são cultivadas com paisagismo e tudo, mas pela estrutura interna, ela tem uma estrutura de mato mesmo, de terreno baldio,
de beira de estrada. É essa a intenção da colocação dele aqui em relação à arquitetura Niemeyer, em relação a parque e tudo isso. Ambos têm isso, mas lá, de alguma maneira, por ele estar contido nessa escavação, está no subsolo, e pela característica das espécies colocadas lá, que de alguma maneira, por ser esse recorte sobre essa paisagem originária de charco, eles têm uma harmonia interna que talvez aqui não se veja. Não que eu tenha promovido isso, isso é talvez uma harmonia interna ancestral. E aqui, por ser reflexo dessa paisagem atual, caótica, urbana, traga essa ideia desse mato, desse matagal. Eu acho que reflete sim as convivências humanas, mas as convivências vegetais também existem, né? E não é para menos que muitos cientistas estão colocando para nós que as vegetações se comunicam, né? E criam ambientes de convivência, e que é isso que está refletido aí. E eu acho que sim, tem correspondência entre esses dois universos, né? O universo humano e o universo vegetal, que também criam correspondências de colaboração, mas que também criam correspondências de atrito, né? de conflito. E que, claro, eu acho que isso está presente ali, mas a gente pouco consegue entender sobre isso ainda, né?